Olá pessoal, eu sou o professor Gil Sandro, criador do canal Física Online. No vídeo de hoje nós vamos discutir a máquina de Atwood. Esse experimento ele foi muito importante na consolidação das leis da dinâmica. E o que acontecia, né? Na época em que esse experimento foi proposto, nós não tínhamos sensores, os sensores que nós temos atualmente. Esses sensores que são capazes de fazer tomadas de tempo muito curta. Na época você não tinha isso. Então era necessário que você encontrasse uma forma de reduzir a aceleração. Então se você tinha uma aceleração de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, para que você fizesse experimentos com mais qualidade, com uma precisão melhor, era importante que essa aceleração fosse reduzida. E o Atwood ele encontrou exatamente essa condição nesse experimento. Se você considera dois blocos de massa ligeiramente diferentes, eles ligados por um fio, né, muito fino, então você consegue ter acelerações muito menores, de tal forma que você conseguiria determinar essas acelerações experimentalmente e verificar então com a teoria. Portanto, esse experimento ele tem uma importância histórica, tá? Então por isso que nós estudamos ele até hoje e é por isso que ele aparece aí nos laboratórios de física. O que a gente vai fazer aqui, pessoal, é uma rápida revisão do caso onde nós temos uma polia de massa desprezível, isso a gente encontra até no ensino médio normalmente, e depois a gente vai incluir os efeitos da massa. Então nós vamos pegar a polia e vamos considerar ela como se fosse um disco, essa vai ser a nossa modelagem, e essa massa da polia não vai mais ser desprezível. Então como é que a gente aplica as leis da dinâmica nesse caso? Aí nós vamos levar em consideração efeitos de rotação, portanto vamos tratar de problemas de dinâmica rotacional. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, é importante que você deixe o like e também compartilhe o vídeo. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal para dar uma força para a gente, tá bom? Então vamos lá para o vídeo, pessoal. Bom, pessoal, então nesse vídeo nós vamos falar sobre a máquina de Atwood. A máquina de Atwood ela foi muito importante para consolidar as leis da dinâmica. Então aqui nós vamos primeiro tratar do caso de uma polia com massa desprezível e depois a gente inclui o efeito da massa na polia, que é na verdade o tema desse vídeo, tá bom? Então esse sistema, né, essa máquina de Atwood, ela é constituída por dois blocos, um bloco de massa M1 e bloco de massa M2, onde a massa do bloco M2 ela é ligeiramente diferente da M1. Ele pode ser maior ou menor, mas ele é diferente. Esses dois blocos são ligados por um fio. Esse fio normalmente é muito fino e muito leve, portanto de massa desprezível, tá? E aqui, nesse caso, nós temos uma polia também de massa desprezível. Veja que ela é representada por elementos vazados, tá bom? E nós também vamos considerar que não há atrito. Então, essa polia ela gira livremente. Então, esse é o modelo que nós estamos adotando aqui. E é interessante, né, pessoal, que no cálculo da aceleração, quando a gente trata desse tipo de modelo em laboratório, os resultados são bastante satisfatórios, né? Então, a gente consegue tratar esse problema dessa forma e esse problema aqui apresenta, então, uma concordância teórico e experimental muito boa. Então, para resolver esse problema, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, basicamente. Então, para isso, a gente vai desenhar o diagrama de corpo livre do bloco 1 e do bloco 2. Então, o bloco 1 vai virar um ponto de massa M1. Sobre esse bloco, exerce aqui como ele tem massa, então existe a força-peso. Então, o peso do bloco 1. Aqui existe um fio, né, ligando esse bloco ao bloco 1 ao bloco 2. Portanto, aqui vai existir uma tração. Essa tração é exatamente a tração que o bloco 2 exerce sobre o bloco 1. Então, é exatamente o bloco 2 que impede o bloco 1 de
cair no movimento vertical, né? Onde nós temos aqui, no caso, uma queda livre, tá? Então, nós temos aqui a tração que 2 exerce sobre 1. Agora, aqui a massa M1. Vamos analisar o diagrama de corpo livre do bloco 2. Então, do bloco 2, eu vou ter aqui o peso do bloco 2, já que ele tem massa, então tem peso. E nós temos, então, o fio aqui ligando, né? Ligando o bloco 1 ao bloco 2. Portanto, essa força ela vai impedir o bloco 2 de cair livremente. Portanto, nós vamos ter a força de tração que o bloco 1 exerce sobre o bloco 2. Então, temos aí esse diagrama de corpo livre. Lembrando que a massa da polia, nesse caso, é desprezível. Agora, pessoal, aplicando aí a segunda lei de Newton, nós vamos supor que a massa M2 seja ligeiramente maior do que a massa M1. Então, você já sabe que a aceleração vai ser aqui nesse sentido. Portanto, nós vamos ter o seguinte: peso do bloco 2, já que a aceleração é para baixo, então o peso do bloco 2 vai ter que ser maior do que a tração. Se isso não fosse verdade, o bloco 2 subiria, né? Então, ele subiria. Mas como eu estou supondo que ele está descendo, então essa força-peso vai ter que ser maior do que a tração. Portanto, eu vou fazer P2 menos a tração que 1 exerce sobre 2. Então, é essa força menos essa, porque elas estão em sentidos diferentes, né? Tem a mesma direção, mas sentidos contrários. E isso aqui, então, aplicando a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração, nós vamos ter aqui a massa do bloco 2, tá? Então, estou aplicando no bloco 2, vezes a aceleração. Então, a aceleração do bloco aqui. Agora, vamos aplicar a segunda lei de Newton sobre o bloco 1. Então, vai ficar tração que 2 exerce sobre 1. Por que essa tração aqui tem que ser maior? Até aqui no desenho não está muito adequado. Vamos fazer assim. Ó. Por que essa tração aqui tem que ser maior? Porque o bloco 1 está subindo. Então, essa força de tração deve ser maior do que o peso do bloco 1 para puxar, né? Para que essa força de tração puxe o bloco 1 para cima, né? Então, nós vamos ter aqui tração que 2 exerce sobre 1 menos peso do bloco 1 igual a massa do bloco 1 vezes a aceleração. Aí eu tenho um sisteminha de equações que eu preciso resolver. A técnica mais comum que a gente usa é a gente soma o lado direito e o lado esquerdo, né? Então, nós vamos somar aqui P2 menos T12. Então, vai ser P2 menos T12. Aí, somar aqui o lado esquerdo primeiro. Então, mais T21 menos P1. Menos P1 igual a M1 vezes a aceleração. Já vou fatorar aqui a aceleração. Então, vai ficar M1 mais M2 vezes a aceleração. Aí, né, pessoal, pela terceira lei de Newton, a tração que 1 exerce sobre 2 é igual à tração que 2 exerce sobre 1. Então, terceira lei de Newton diz exatamente isso. Portanto, pela terceira lei, nós temos que T21 vai ser igual a, em módulo, né, T12. Logo, nós podemos simplificar, já que essas duas trações são iguais, né? Então, nós podemos simplificar aqui, ó. Uma vai cancelar a outra. Veja que uma aqui é negativa e a outra é positiva. Então, nós vamos ter P2 menos P1 igual a M1 mais M2 vezes a aceleração. E aí, né, pessoal, é só a gente fazer essa conta aqui, ó. P2 eu conheço, eu sei que P2 é M2 vezes G, então peso é sempre assim, né? Menos P1 eu também conheço, é M1 vezes G. Então, M1 vezes G. Isso aqui é igual a M1 mais M2 vezes a aceleração. Portanto, aqui, isolando a aceleração, nós vamos ter que a aceleração vai ser M2 menos M1 dividido por M2 mais M1. Então, temos aqui essa expressão, certo? Vezes
o G que aparece aqui, né? Então eu fatorei aqui justamente a aceleração gravitacional. Então esse aqui é um resultado bem conhecido, né? De aplicação em dinâmica. Temos aqui esse resultado, vamos colocar aqui um parênteses para ficar melhor. Então o que acontece? Se as duas massas forem iguais, veja, se M1 for igual a M2, M1 igual a M2, esse termo aqui no numerador, que você está vendo aqui em cima, esse termo vai dar igual a zero. Portanto, a aceleração vai ser igual a zero e esses dois corpos aqui, o M1 e o M2, ficam em equilíbrio, tá bom? E aí, se o M2 é maior do que o M1, né, então o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui uma aceleração. E esse experimento aqui ele é interessante, como eu já comentei, né, porque é possível diminuir aqui a aceleração, deixar essa aceleração menor, e aí você consegue fazer medidas com mais facilidade, tá bom? Se a gente tentar aplicar as leis da dinâmica para corpos em queda livre, por exemplo, os tempos são muito curtos, né? Hoje a gente tem equipamento para fazer isso, mas antigamente era difícil, né? Então como é que você conseguiria fazer esse tipo de experimento? Então, uma técnica foi exatamente a máquina de Atwood, porque essa diferença de massa, essa pequena diferença de massa, faz com que essa aceleração aqui não seja tão grande, tá? Então, foi isso que motivou aí o estudo aí da máquina de Atwood. Então, só pegando aqui um exemplo, né? Vamos supor que você tenha uma massa de 800 gramas, portanto 0,8 quilogramas, e uma massa M1 de 600 gramas, portanto 0,6 quilogramas. Basta você substituir essas massas aqui, ó. Então 0,8, tá? Substitui aqui 0,8 menos 0,6 dá 0,2 dividido por 1 vezes g. E aí você vai chegar numa aceleração de 1,4 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então veja como essa aceleração é muito menor do que a aceleração da gravidade, né? Do que o g, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então é muito mais tranquilo a gente calcular e medir essa aceleração aqui, que ela é muito menor. E se você diminuir a diferença, né? Se você diminuir a diferença entre as massas, essa aceleração diminui ainda mais, tá bom? Então, considerar, por exemplo, uma massa de 0,8 e a outra de 0,7 quilogramas, por exemplo. Bom, e aí, né, pessoal, a gente também consegue calcular a tração no fio. Então, basta a gente pegar uma dessas expressões. Aqui eu estou pegando a tração que 1 exerce sobre 2, estou pegando a primeira equação. Isolo aqui o T12, fica P2 menos M2 vezes A. A aceleração eu calculei aqui e consigo, então, calcular essa tração. Aí, fazendo essa conta, eu chego que a tração 12 vai ser igual a 6,72 newtons. Então, o que acontece, né? Se o fio aqui suportar uma tração de aproximadamente 6,72 newtons, significa que ele não vai arrebentar, tá? Se esse fio não suportar essa tração, então para isso que a gente calculou, esse fio acaba arrebentando. Então você pode considerar um fio muito fino, desde que ele suporte aí essa tração, tá bom? Isso aí, obviamente, tem a ver com as massas que você está considerando ali. Então, só a título de curiosidade, né, pessoal? 6,72 newtons, a gente pode dividir isso aí por 10, dá 0,67, né, mais ou menos. Então, significa, pessoal, que você precisa de um fio, né, que sustente aí um corpo de aproximadamente 600, 700 gramas, mais ou menos, tá bom? Então, isso é o necessário aí para você poder fazer esse tipo de experimento. Bom, mas vamos lá então para o que o vídeo, aí, o título do vídeo propõe, tá? Que é o caso onde nós temos uma polia de massa M. A massa agora não é desprezível. Observem que agora nós vamos modelar a massa da polia por um disco, tá? Então nós supomos aqui que a polia agora ela é constituída por
por uma massa m, aonde o momento de inércia dessa polia é dado por meio de mr², tá bom? Então esse aqui é o momento de inércia de um disco, tá? Então temos aqui o bloquinho de massa m1, temos agora um bloco de massa m2. Desenhamos agora o diagrama de corpo livre. Então observe a diferença dessa polia para essa polia aqui, ó, tá? Então veja a diferença delas, tá? E nós vamos ver que essa polia, ela é um caso mais geral. A gente consegue, inclusive, modelar esse problema ali de cima, tá bom? Depois a gente discute um pouco mais para frente essa questão. Então aqui, pessoal, diagrama de corpo livre. Para o bloco 1, eu vou ter a força peso, então tenho P1 aqui, e tenho a tração que o bloco 3... Na verdade, o bloco 3 ele é constituído pela polia. Então, essa tração é a tração que a polia exerce sobre o bloco. Então, aqui eu vou ter uma força de tração e aqui na polia eu tenho também uma força de tração. A polia agora é um elemento importante. Então, eu vou ter P1, eu tenho T31. Então, a polia aqui é o meu corpo 3, que tem uma certa massa M, tá? O diagrama de corpo livre para o bloco 2. Então, eu vou ter força-peso, então peso aqui para baixo, você está vendo aqui, e eu tenho a tração, então tenho uma força de tração aqui e aqui. Essa força de tração é que o bloco 3, que é, na verdade, a polia, exerce sobre o bloco 2, tá? Então, essa força está representada aqui, ó. E agora eu tenho a polia. Essa polia, pessoal, ela vai ter um certo raio R. Ah, mais uma vez, o fio aqui é considerado de massa desprezível e eu não tenho atrito. Então, essa polia gira livremente, tá bom? E aí, né, nós vamos ter a seguinte situação para a polia. A polia é o nosso terceiro bloco, tá? Nosso terceiro elemento que nós temos aqui. Então, aqui eu vou ter a tração que 1 exerce sobre 3, já que aqui eu tenho a tração que 3 exerce sobre 1, lembrando que 3 é a polia, tá? Então, aqui eu tenho a tração que 1 exerce sobre 3, e aqui eu vou ter a tração que 2 exerce sobre 1. Então, tração que 2 exerce sobre 3, melhor dizendo, tá? Então, temos esse resultado. Então, nós temos essas forças aqui, ó, atuando sobre a polia. Essa polia tem um raio R, então eu representei o raio R aqui. Bom, agora, né, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar a segunda lei de Newton. Nós sabemos que a segunda lei de Newton é dado por somatório das forças, ou a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E o torque resultante é igual a I vezes alfa, onde I é o momento de inércia e alfa é a aceleração angular. A gente pode lembrar, né, que o torque é dado por R vetorial F, né? Então é um produto vetorial. E o torque, portanto, em módulo, né, vai ser dado por R vezes F, então é o módulo de R. R é a distância do eixo de rotação que você está vendo aqui, até o ponto de aplicação da força. Veja que eu tenho uma aplicação da força aqui e eu tenho a aplicação da força aqui, ó. Então, essa distância do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, nesse caso, é o raio da polia, que é o R maiúsculo, tá? E aqui aparece o ângulo, seno de φ. O que é o φ? Φ é o ângulo entre o vetor força e o vetor R. Observem que nesse exemplo, o ângulo vale sempre 90 graus aqui, ó. Aqui é 90, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui você vai observar 90 graus e aqui também tem um ângulo reto de 90, tá bom? Então, temos aí esse resultado. E aí, né, pessoal? Agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. Então, vamos lá. Então, primeiro, somatório das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração. Vamos aplicar a segunda lei de Newton para esse bloco. Então, vai ficar T31 menos P1
Por quê? Porque eu vou supor o seguinte, eu vou supor que a massa M2 é ligeiramente maior do que a massa M1. Portanto, esse bloco ele deve sofrer uma aceleração aqui para baixo, tá? Portanto, essa força aqui de tração precisa ser maior do que a força peso. Essa força tem que ser maior. Por quê? Para que esse bloco se desloque para cima, tá? Então, essa é uma suposição que eu estou fazendo aqui. Portanto, T31 menos P1 vai ser igual à massa do bloco 1. Estou aplicando no bloco 1. Então, está aqui, né? Portanto, vai ser M1 vezes A. Então, essa é a primeira equação. A segunda equação, eu vou tirar do segundo bloco, que vai ser P2 menos T32 igual a massa do bloco 2. Agora, estou aplicando sobre o bloco 2. Então, M2 vezes A. E agora eu tenho mais um corpo, mais um terceiro objeto, que é exatamente a polia. E aí eu vou precisar aplicar a segunda lei de Newton para a rotação. Então é esse caso que nós vamos estudar agora, tá? Então o somatório dos torques vai ser igual a I vezes alfa. Então vamos lá, como é que eu determino o torque? Veja, aqui eu tenho essa força, tá? T23. E aqui eu tenho T13. Então, pessoal, essa força aqui, ó, tende a fazer com que esse objeto rotacione no sentido horário. Você lembra que no sentido horário, isso aqui é um vetor, o vetor torque, né? Então, aplicando a regra da mão direita, é sempre difícil de fazer no vídeo, tá? Mas aplicando a regra da mão direita, esse vetor torque resultante aqui, esse vetor torque primeiro, né? Ele vai estar entrando, tá? Então, eu vou representar com um X aqui, torque 2, 3. E essa força de tração 1, 3, ela tende a rotacionar essa polia no sentido anti-horário. Portanto, o torque vai estar saindo do papel. Então, vou representar ele aqui em azul, aqui, ó. Então, ele vai estar saindo. Esse aqui é o torque. Vou representar aqui, ó, torque 1, 3, tá bom? Então, o vetor torque. Bom, então agora, né, pessoal, basta a gente calcular aqui o torque resultante. O torque resultante vai ser torque 2, 3, menos, já que esse torque 2, 3 é maior, né, menos o torque 1, 3, vai ser igual a I vezes alfa. Então, I vezes alfa. E é o momento de inércia. Nós temos aqui o momento de inércia do disco, né? Se ele for um anel, por exemplo, aí você modela por um momento de inércia do anel. E aí nós vamos calcular aqui essa aceleração angular. Nós vamos relacionar essa aceleração angular. Lembrando então, pessoal, que o torque vai ser dado por R vezes F, já que o ângulo aqui vale sempre 90 graus, né? É π sobre 2. Seno de π sobre 2 é igual a 1. Portanto, nós podemos escrever simplesmente como R vezes F, de forma genérica. Portanto, o torque 2, 3 vai ser a tração, né, vezes o R, que aparece aqui, ó. Então, torque 2, 3 vai ser a tração 2, 3, que é a força, né? Então, tração 2, 3 vezes R. O que é o R? Esse R aqui é exatamente a distância do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Menos a tração que 1 exerce sobre 3, então é o torque 1, 3 agora. Então, essa força aqui é a tração 1, 3 vezes R, igual a I vezes alfa. Agora, observem aqui, né, pessoal? Eu vou fatorar aqui o R. Então, nós vamos ter assim, ó, R vezes tração 2, 3 menos tração 1, 3 igual a I vezes alfa. Uma outra relação que a gente observa em rotações é a relação entre aceleração angular e aceleração linear. Então, essa relação, você deve lembrar, né, da cinemática rotacional. Nós vamos ter que A é igual a R vezes alfa.
Portanto, pessoal, nós podemos escrever o alfa como a aceleração dividido por r, mas esse r aqui é exatamente o raio da polia. Então, nós vamos ficar assim, ó, r t23 menos t13 igual a I vezes alfa, que vai ser vai ser A sobre R. Portanto, nós vamos ter aqui que a tração 2,3 menos a tração 1,3 vai ser igual a I A sobre R quadrado, tá bom? Então, temos aí esse resultado. Agora, pessoal, esse resultado aqui, que é, na verdade, a aplicação da segunda lei de Newton para rotações, aplicado à polia, né? Nós vamos colocar esse resultado aqui, ó. Então, vai ser T23 menos T13 igual a I, o momento de inércia, vezes a aceleração sobre R ao quadrado. Então, observem que aqui agora nós temos tração, tração, aqui aparece tração, e aqui aparece a aceleração linear. E aí nós vamos agora resolver esse sistema de equações. Esse sistema aqui é constituído por 3 equações, mas a gente usa basicamente a mesma técnica que funciona porque a gente aplica a terceira lei de Newton. Então, somando o lado direito, vai ficar assim, ó, T31 menos P1 mais P2 menos T32 mais T23 menos T13 igual. Então, somei aqui essa equação, somei aqui essa equação e essa equação aqui, ok? Agora, somar o lado direito aqui. Então, vai ficar M1, eu já vou fatorar a aceleração. M1 mais M2, e aí ficou I sobre R quadrado. Então, mais I sobre R quadrado, vezes A. E agora, vamos isolar aqui essa aceleração para poder encontrar aqui a aceleração do sistema. Então, veja, pessoal, aplicando agora a terceira lei de Newton, olha só o que acontece, tá? Então, veja que eu posso simplificar essa força de tração aqui, ó. T31 em módulo é igual a T13. Veja que aqui é negativo e aqui é positivo. Portanto, essa força de tração simplifica essa força de tração. Terceira lei de Newton aqui. Olha só, o T32 simplifica o T23, porque pela terceira lei de Newton elas são iguais. Logo, uma é negativa, a outra aqui é positiva, em módulo elas são iguais, então essas duas forças aqui se cancelam. Portanto, eu vou ter que P2 menos P1, então é exatamente isso aqui que sobrou, igual a M1 mais M2 mais I sobre R quadrado vezes A. E agora eu posso isolar a aceleração. Então, a aceleração vai ser P2 menos P1, lembrando que P é M vezes G, né? Então, vai ser M2 vezes G menos M1 vezes G. Então, é exatamente o P1. Eu já vou fatorar aqui o G também, né? Para ficar mais interessante. Então, vai ficar M2 menos M1 vezes G. Dividido, agora vou passar isso aqui lá para o outro lado, né? Então, vai ficar M1 mais M2 mais o momento de inércia dividido por R ao quadrado. Então, chego aí nessa expressão para a aceleração, agora, quando nós temos a massa do disco não sendo desprezível, uma certa massa M. E se ele tem uma determinada massa M, vai ter um determinado momento de inércia. E isso a gente consegue calcular, tá? Então, vamos agora aqui fazer um exemplo para ilustrar como é que a gente consegue aplicar essa expressão que nós demonstramos aqui. Então, veja, o disco, né, pessoal, tem um momento de inércia dado por meio de M, que é a massa do disco, M maiúsculo, vezes R quadrado, que é o raio aí desse disco, tá? Então, é isso que nós vamos utilizar aqui, ó. Momento de inércia, ele está aqui embaixo, né? Vamos
passar aqui para baixo, ele está aqui, ó, momento de inércia do disco. Aí, né, pessoal, é só a gente substituir esse momento de inércia exatamente aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, só olhando para esse terceiro termo aqui, ó, vai ficar I sobre R quadrado, tá? Observem aqui que o I é dado por meio de mr quadrado, então vai ficar assim, ó, meio de mr quadrado, e tem um R aqui dividindo, que ele vem exatamente da fórmula mesmo. Portanto, isso aqui, simplificando o R, vai ficar simplesmente meio de M, tá? Que é exatamente o que você vê aqui nessa fórmula, meio de M. Portanto, essa aqui é uma relação para a aceleração quando eu tenho momento de inércia de um disco, tá? Essa é a modelagem. E aí eu uso, então, essa equação. Então, aqui eu vou considerar a massa de 0,8, a massa M2, a massa M1 0,6, e eu estou considerando a massa do disco 0,5 kg. Observem que essa massa ela é significativa, né? Ela é um pouquinho menor do que a massa dos blocos, tá? Mas é uma massa já que não é desprezível. E o G, claro, é o 9,8, né? Aí, pessoal, substituindo esse resultado aqui, ó, tá? Substitui a massa 0,8, aqui 0,6, fica 0,2. Aí eu somo esse resultado aqui no denominador, divido tal, você vai chegar numa aceleração de 1,18 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então chega aí nesse resultado. Veja, pessoal, a diferença. Quando a massa é desprezível, a massa da polia, nós chegamos num resultado, então nós chegamos num resultado de 1,4. Agora, quando nós temos uma massa da polia não desprezível, veja que ele caiu para 1,18, tá? Então, metros por segundo ao quadrado. Então, veja que a massa da polia é significativa, tá? E a aceleração aqui é menor. Então, é importante entender que esse é um efeito da massa. E aí, né, pessoal, a gente consegue calcular também as trações do fio, né? Basta a gente voltar para as equações, as três equações. Então, essas equações aqui. Então, né, é só jogar o P1 lá para o outro lado. A aceleração a gente acabou de calcular. Substitui aqui e calcula essas trações. E aí você vai ter aqui o T31, que na verdade está aqui embaixo, e aí você vai chegar num T31 substituindo, né? Veja, ó, joguei aqui o P1, dá M1 vezes A, aí essa tração, então, substituindo, vai dar 6,59 newtons. E a tração T32 vai dar aí 6,88 newtons, tá bom? Então, só substituir nas fórmulas que você chega nesse resultado. Bom, pessoal, então, agora, né, para a gente encerrar aí, para a gente concluir, nós vamos fazer um gráfico que leva em consideração essa massa da polia. Nós vamos variar a massa da polia. Nós vamos calcular a aceleração em função da massa da polia. Vamos manter aqui M2 e M1 constante, tá bom? E aí a gente vai calcular essa aceleração e a gente vai plotar um gráfico. Esse gráfico é exatamente esse gráfico que você está vendo aqui, ó. Então, deixa eu trazer ele aqui para cima para facilitar a análise, tá bom? Então, vou colocar ele aqui. Então, aqui, né, pessoal, nós vamos fazer assim, ó. Veja que eu tenho a massa, essa aqui é a massa da polia, tá? Nós vamos variando ela de 0 até 50 aqui no nosso gráfico. Veja que quando a massa é igual a 0, significa que a massa da polia é desprezível. Olha só o que acontece aqui, ó. Se M for igual a 0, esse termo aqui dá 0 e nós ficamos com M2 menos M1 dividido por M2 mais M1, vezes a aceleração gravitacional. É exatamente a expressão que nós obtivemos lá logo no início, né, quando nós tínhamos uma polia com massa desprezível, tá? Então é exatamente esse resultado, nós chegamos aqui em 1,4, que foi o que nós calculamos aqui em cima, ó. Chegamos nesse resultado para a aceleração, né, quando a gente fez a aplicação, 1,4, tá?
Agora, quando a gente vai variando a massa, então se a gente pega, por exemplo, uma massa de 500 gramas, né, 0,5 quilogramas, você vai ver que a aceleração vai dar mais ou menos aqui, ó. Então dá 1,18. Então isso aqui é uma massa de aproximadamente meio quilograma, tá? E aí, quando a gente vai aumentando a massa, você observa que a aceleração vai diminuindo. Por quê? Porque a polia vai ficando mais pesada, vai tendo uma massa maior. Portanto, esse efeito da polia acaba sendo cada vez mais relevante. E aí, você observa o seguinte, ó, que quando eu aumento a massa da polia, então você tem ali a massa dos blocos, né, da ordem ali de 0,8 kg, 0,6. Quando a polia vai aumentando a massa, veja que esse efeito é muito mais significativo no início. Veja, por exemplo, entre 0, ou seja, quando a massa da polia é 0, a aceleração é 1,4. Quando ela aumenta para 10, veja que a aceleração aí dá menos de 0,4 metros por segundo ao quadrado, quando ela aumenta para 10. Veja que agora eu vou sair de 10 para 20. Só que a aceleração, veja que a redução agora foi muito menor. Foi aí de 0,30 e alguma coisa, né? Para aproximadamente 0,2. Quando eu saio de 20, ou seja, a polia está saindo de 20 kg para 30 kg, veja que a aceleração já não varia muito. Por que isso acontece, pessoal? Claro, né? A massa da polia... você pendurou dois bloquinhos ali da ordem de 1 kg, né, 0,8 e 0,6, só que a massa da polia já é muito grande. Então, tanto faz, né, se você aumentar 1 kg a polia, né, a massa da polia, ou diminuir 1 kg, esse resultado já não começa mais a fazer muito efeito na dinâmica do problema. Se a massa vai lá para 50 kg, imagina uma polia com uma massa muito grande, com dois bloquinhos muito leves agora comparado à massa da polia. Esse efeito acaba sendo muito pequeno, ou seja, a polia acaba dominando muito mais a dinâmica do sistema, né? E é exatamente isso que a gente está vendo aqui nessa curva em azul. Se a gente considerar aqui massas maiores, né, a gente vai vendo que ela vai convergindo aí para zero, a aceleração vai tendendo a zero, tá bom? Então esse aí é o resultado que nós temos agora quando nós incluímos esse efeito da massa. Se você pegar aqui um anel ao invés de um disco, lembre que agora o momento de inércia, né, passa a ser mr², o momento de inércia de um anel. Aí basta você substituir isso aqui, ó, tá bom? Ó, substitui exatamente nesse momento de inércia e aí ficaria simplesmente m aqui, né? Não teria esse meio. Isso é o que acabaria mudando. Você poderia ter, por exemplo, uma polia modelada como se fosse uma esfera, né? E aí girando ali uma esfera, aí pega o momento de inércia da esfera, ou poderia ser uma casca esférica, e aí você pode ter aí outras modelagens para a polia. Aqui a gente pegou como exemplo o disco, tá bom? Então esse aí é o resultado, isso que eu queria trazer para vocês. Bom, pessoal, então é isso, né? Nós estudamos aqui nesse vídeo a máquina de Atwood quando nós temos uma polia de massa não desprezível, e aí nós vimos exatamente esse efeito na aceleração do sistema, né? Então, pessoal, se você gostou aí desse vídeo, se inscreva no canal. Não esqueça também de deixar o like, é bastante importante aí pra gente, né? A gente vai tendo esse retorno aí de vocês. E também vocês podem aí fazer comentários, né? Se você gostou do vídeo e coisas que você gostaria que eu abordasse aqui no canal, tá bom? Então até o próximo vídeo, um grande abraço aí pra vocês.